Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. Nós vamos ler 10 até o 13. Filipenses, livro do Novo Testamento, está antes de Éfeso, depois de Éfeso e antes de Colossenses. Filipenses 4, 10 ao 13. Está escrito assim a palavra do Senhor: ora, muito me alegro no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenhas lembrado, mas não tenhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Vamos falar todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Pai, tua palavra foi lançada. Agora, Pai, convém que eu me cale e tu fale. Convém que o Senhor venha estar aqui trazendo a tua palavra para a nossa mente, para o nosso coração. Nós sabemos que nós dependemos do Senhor em tudo, Pai. Dependemos do Senhor em tudo, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas, Deus na nossa casa, Deus no nosso momento, é Deus em tudo. Nós precisamos do Senhor, Pai, nessa hora. Precisamos que o Senhor venha falar no nosso coração. Todos aqui queremos ouvir a tua voz, Pai. Necessitamos do Senhor e por isso, Pai, por isso nós estamos aqui, Pai. Desde já repreendo toda desatenção, todas a armadilha de Satanás para tirar a semente que é lançada, que é a tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu fale na minha boca e eu possa, meu Pai, instruir a teu povo do jeito que o Senhor sempre falou e o Senhor sempre falará. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos num momento difícil. E Paulo, nessa carta, também estava num momento difícil. Paulo estava preso em Roma. Nero havia prendido ele. E Paulo resolveu mandar essa carta através de Epafrodito ao povo de Filipos, que ele veio do princípio dessa palavra, falando desse povo, que é um povo caridoso, um povo que sempre lembrava dele. No versículo 1 ele sempre falava sobre o Evangelho: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Que era um povo caridoso e dava muitas coisas para Paulo, ajudava Paulo na caminhada. E Paulo também vai explicar para eles que a prisão era para ele também uma contribuição para que o Evangelho andasse. No capítulo 1 mesmo ele continua falando: meus irmãos, tomando ânimo com as minhas prisões, ouço falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Quer dizer que Paulo estava falando, mesmo ele estando preso, a palavra ainda estava solta, estava sendo lançada em todas as direções, principalmente em Filipe. E Paulo começa também a pedir a esse povo a ouvir mais, ser mais fraterno como ele é com ele, e ter mais humilde e santidade, porque esse povo contendia muito com os judaizantes da época, que queria que esse povo
circuncidasse, seguisse a lei. E Paulo queria que só o sangue de Cristo fosse capaz para a salvação, não precisava de muita coisa. Ele no capítulo 2 elogia Timóteo e Epafroditos, que são pessoas que ajudaram na caminhada dele, estando com ele, né, em tudo. Até Timóteo ele fala como tipo um filho. No capítulo 3 eles falam em guardar os obreiros dos obreiros maus e cultivar só os frutos do Espírito. Esses obreiros maus eram as pessoas que estavam aumentando alguma coisa do Evangelho, que não era aquele Evangelho necessário, que é o Evangelho de Cristo, mas sim, a circuncisão, guarda de sábado, algumas coisas que não era necessário para a época. E ele sempre falou que Cristo era o bastante. Paulo estava preso, mas estava escrevendo uma carta de alegria, de regozijo a uma igreja que era na Macedônia. A primeira igreja onde ele pregou na Macedônia é uma igreja onde que Paulo pegava Lídia e o pessoal na época, em Atos acho que 16, se não me engano, ele entrou lá em Filipos e começou a pregar o Evangelho. E agora 10 anos depois, nós estamos por volta de 61 depois de Cristo, e Paulo preso naquela prisão a qual que ele iria morrer, a qual que ele ia ser decapitado, mas ele estava feliz, mas ele estava tentando ensinar aquele povo que a alegria é sempre no Senhor. No verso 4 do capítulo 4 está escrito assim: alegrai sempre no Senhor, outra vez alegrai. Paulo estava sempre querendo colocar que essas pessoas entendessem que Deus era o bastante. Quando ele começa a falar aqui nos finais dessa carta, que é onde nós começamos a ler, ele começa a explicar para esse povo que ele sabia viver com a abastança e sabia viver com a falta. Paulo ali está explicando que na época, quando ele era fariseu, que andava atrás dos cristãos, Paulo, ele tinha nome, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, fama. Mas quando ele foi para o ministério de Cristo, ele passou a receber perseguições. Mas Paulo, nem hora nenhuma ele reclamou disso, porque ele sabia que a força dele vinha em Cristo. O que ele estava fazendo era simplesmente virar para esse povo e falar assim: independente das condições que eu estou, eu sou alegre em Cristo. Glória a Deus. Ele preso naquele lugar, a gente sabe que cadeia é um lugar frio, prisão é um lugar frio, um lugar solitário. Mas aquilo não abalou a fé, não abalou a vontade de Paulo de viver em Cristo. Por isso ele escreve que sem estar abatido. Muitas vezes a gente fica abatido, muitas vezes a gente fica preso a algumas coisas. Mas Paulo falou assim: eu sei estar abatido porque eu sei ter fé em Cristo, eu sei em quem tenho crido. Paulo queria deixar para aquele povo de Filipos, como é para nós hoje, principalmente, eu acho que é muito para hoje, porque nós vivemos num tempo onde as nossas vidas estão voltadas para conquistas, está voltada em ter coisas maiores e não esquecendo das coisas de Deus. Nós estamos esquecendo que Deus não é nosso servo,
nós é que temos que servir a Deus. É o contrário. Não adianta a gente fazer jejum, fazer nada, se a gente não tiver isso na mente, que Deus é o nosso Senhor. E nós é que temos que servir a Ele. Servir como? Como Paulo sempre serviu. Falar de Cristo. Ser como Cristo. Evitar que a nossa carne caia. Nós sabemos que nossas vidas sempre está voltada para uma coisa acelerada. Dessa carta de 2000 anos atrás a hoje, aconteceu várias coisas, aconteceu vários conhecimentos aí aparecendo. E que Paulo agora estava muito alegre porque ter vencido essa batalha de levar o Evangelho. Agora, como é que nós somos hoje? O que é que nós pensamos hoje? O que é que nós queremos hoje? Queremos as coisas fáceis? Como Cristo falou, nos juntar tesouros na terra, onde corrói a ferrugem e as traças, mas juntar tesouros no céu, onde tem a vida eterna. Nós continuamos a levar o Evangelho da mesma forma que os pessoal hoje, o pessoal de antigamente leva de uma forma que era a confiança de saber que Jesus estava no controle. Nós temos que entender que, independente da nossa fase, que nós passamos uma fase que é boa, mas também nós caímos numa fase ruim, que Jesus mesmo falou em João 16, 33, que no mundo tereis aflição, mas mandou a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Como Ele venceu o mundo? Através da fé no Pai, através de entender que o Pai estava no controle da vida dele. Nós precisamos entender que essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, é que a frase não é que a gente pode tudo, mas a frase é de que a gente tem tudo em Cristo. Nós não podemos nada, com nossa força nós somos finitos. Mas com Jesus a gente pode ter o infinito aos nossos pés, a vida eterna. Mas também Jesus pode estar nos fortalecendo através das batalhas do dia a dia. Como Jesus falou, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas se a gente vence o mal de cada dia, a gente vai vencer também através de Cristo. E a gente vai dizer, tudo podemos naquele que nos fortalece. Muitas vezes a gente está em casa, muitas vezes a gente está precisando de resolver as coisas, muitas vezes a gente não tem solução de nada, muitas vezes a gente não tem visão de nada, muitas vezes mesmo que as pessoas veem a gente rindo, às vezes a gente vê a gente dentro do nosso coração alegre, parece que está tudo alegre, mas não sabe que lá dentro há uma derrota, porque nós perdemos a fé em Cristo. Rimos para os outros porque a gente acha que é mais fácil rir, é mais fácil mostrar que nós estamos alegres. Mas dentro da gente é uma batalha que o nosso corpo não suporta. Muitas vezes a gente vê pessoas com tristeza da alma, mas rindo. Muitas vezes a gente vê pessoas se suicidando, porque confia na sua própria força.
confia na sua própria força. Muitas vezes você vê pessoas achando que eles são fortes o bastante para chegar aonde que você chegar e falar assim: olha, eu consegui, eu cheguei, eu vou fazer, eu vou vencer. Não é muito por aí. Não é muito. Mas sua vitória vem através de Cristo. Somente por Ele. Somente Ele. A gente tem que tomar cuidado com nossa força. Tomar cuidado de que a gente achar que nós somos fortes o bastante. Ninguém aqui é super-homem nem super-mulher. Todos nós temos a fragilidade. Todos nós temos a fraqueza. Todos nós sabemos que nosso corpo é um corpo finito. Mas a gente tem que colocar nossa fé e nossa esperança em Cristo. Se a gente não colocar Cristo em nossas vidas, nossas almas vão continuar a estar tristes. Se você tiver esperança que Jesus te dá todas as chances de você ter a vida eterna, de você ser salvo, de você morar no céu, de você sentar e ver o Pai, você vai mudar o seu sistema de pensar, seu sistema de agir. Você vai ser fortalecido através dessa própria ideia, desse próprio viver. Paulo está nos ensinando que é muito fácil a gente falar que a gente é forte, é muito fácil a gente confiar em outras pessoas. Mas Paulo também mostra que nossa fraqueza está nisto, porque se a gente não colocar o Senhor Jesus acima de qualquer coisa, acima de tudo, nós seremos essa pessoa que uma hora nós vamos cair, o problema vai vir e vai dobrar. As dificuldades vão aparecer, porque nós vivemos no mundo, e esse mundo é propício a dar dificuldades para nós. Você pode ver pessoas com bilhões e bilhões de dinheiro e você olha para ele não é feliz. Você pode olhar para pessoas que não tem nada, mas andando na vida com felicidade. Mas sabe por que isso? Porque essa pessoa não se coloca mais as coisas em cima do que ele tem, mas em cima de Cristo. Mesmo que a gente passar por tempos difíceis, Jesus está conosco. Mesmo se a gente não conseguir conquistar aquilo que nós sonhamos, Jesus está conosco. Porque Jesus nos falou que não em todas as coisas nós vamos ter tudo. Por nós sermos de Jesus, não quer dizer que nós temos tudo na mão. Não, nós temos tudo no céu. Aleluia, Deus. Nós temos que colocar isso, porque Jesus venceu o mundo, porque Ele sabia que o mundo não é nada. Sem Deus no coração não tem como a gente vencer. As nossas batalhas vão ser vencidas num dia, mas amanhã vai vir tristeza no coração, tristeza na alma, porque eu não consegui, porque eu não estou conseguindo. Precisamos nos fortalecer em Cristo e crer que Ele está conosco, colocar Jesus acima de qualquer coisa. Jesus estando junto com a gente pode viver assim, olhar para o tempo e falar assim: olha, eu estou passando isso, mas em nome do Senhor Jesus eu vou vencer.
você. A nossa preocupação hoje está no estresse das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão estressadas, as pessoas estão tendo distúrbios de estresse porque está presa no mundo. Muitas vezes há dificuldade de as pessoas entenderem isso e caem nas drogas, caem no álcool. Muitas vezes a gente vê pessoas largando a própria igreja, indo para o mundo, porque eles não entendem que não é isto, não é na coisa da terra, não é aqui, é no céu que a gente tem que olhar para o alto. Deus estava sempre mostrando para o povo de Israel que era necessário eles olhar para o alto. Até o maná ele desceu do alto para que as pessoas continuassem olhando para o alto. Mas a gente vê que o mesmo povo de Deus, aquele povo de Israel, eles largaram a Deus, começaram a olhar para deuses Mamon, Baal, porque era Deus que estava na frente. Eram os deuses de lata, de pedra, de paus, eles olhando para eles, porque eles tiraram os olhos de cima. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. É de onde vem o nosso socorro. O socorro bem presente nas nossas vidas está no alto, está em Cristo. Não podemos ficar com nossas almas tristes por causa de não conseguir nada aqui. Vamos abastecer de Cristo no coração. Isso vai nos fortalecer. Isso vai nos deixar uma pessoa mais forte, como Paulo naquela prisão, sabendo que ele ia ser condenado à morte, sabendo que ele estava no fim. Ele teve um momento que ele fala assim: a minha preferência era morrer hoje, mas por causa de vocês eu preciso ficar na carne. Paulo queria encontrar com Cristo, porque já sabia que a vida dele era necessária, porque ele precisava passar ainda para todos nós ainda essa necessidade de saber que Cristo é maior que a nossa vida, porque Ele controla a nossa vida. Se entregarmos a nossa vida de todo o coração para Ele, entender que Ele é Deus que vai nos transformar, nós vamos poder todas as coisas, porque a força, nossa força vem de Cristo. Paulo estava sabendo que quando ele recebeu o Senhor no coração, ele sabia que ele tinha que lutar, mas ele sabia muito bem que ele podia vencer todas as coisas, porque ele confiava não nas coisas terrenas, mas em Cristo. Ele foi vendo coisas acontecerem na vida dele. Logo, quando ele foi aceito como cristão, ele teve que ser descido do muro num cesto, porque ninguém aceitava ele, por ele ter sempre pego cristão, levado cristão para os sacerdotes judeus. Ele teve açoites, foi esbofeteado, foi preso várias vezes, mas os olhos deles nunca saíram fora do Senhor. Teve naufrágio, entendeu? O próprio Deus falou para ele: não, pode deixar essas pessoas vão estar salvas, só não sair do barco. Aí isso é uma analogia de se a gente sair de Cristo, a gente está numa tormenta, mas se a gente ficar no barco com Cristo, nós seremos salvos, chegaremos no céu salvos. Aleluia, Deus. Não podemos colocar
vê pastores se suicidando, pessoas se suicidando porque não tem força de enxergar o alto, mas se chega aqui na frente, pessoas que ficam tristes porque esperavam de um ser, de um homem, e o homem não fez para ele. E a Bíblia sempre fala: maldito o homem que confia no homem. E a gente ainda continua sempre jogando nossas confianças em alguém. Essa pessoa vai me ajudar financeiramente, essa pessoa vai me dar isso. E não é isto. A nossa força vem de Cristo. Podemos tudo através de Cristo. Sem Ele nós somos fracos, somos finitos, nosso corpo tem um fim. Mas com Cristo nós teremos vida eterna. Muitas vezes, quando a gente proclama tudo posso naquele que me fortalece, reconhecemos nossa incompetência e sem Cristo e a soberania dele nas nossas vidas, a gente não é nada. Quando a gente fala de tudo nós podemos naquele que fortalece, é sinal de que a força vem de Cristo, não vem de nós. Precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, que Ele é o suficiente. Precisamos confiar, olhando para o céu, de uma forma que, independente que aconteça, igual Paulo estava naquela prisão, independente, ele estava olhando para o céu. Nós precisamos olhar para o céu e olhar para Cristo e falar: Cristo, eis-nos aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Seja feita a tua vontade. Nós vamos passar a luta, vamos, porque vivemos num mundo, e esse mundo está cada vez mais deteriorando. Olha aquele sul, olha o que acontece lá com aquela enchente. É Deus que mandou? Não, é o próprio homem, através do seu conhecimento, que faz a água e sabe que a água em período de chuva vai subir, mas eles constroem local onde que a água vai ultrapassar. E depois olha para Deus e pergunta: Deus, por que está acontecendo isso? Olha essas pessoas que vivem nas encostas, construindo encostas sem uma infraestrutura. Aí quando chove o barraco desce, é culpa de Deus? Não. É a própria força do homem que é fraco e que faz isso. A chuva tem que existir, porque sem ela nós não vamos alimentar. O sol tem que existir, porque sem ele nós não vamos alimentar. É as bênçãos de Deus nas nossas vidas, que a palavra de Deus fala que o sol brilha para os justos e injustos, a chuva vem para os justos e injustos, porque é as bênçãos de Deus. Mas nós continuamos parados e pensando em nós mesmos, nas nossas dificuldades. Confia no Senhor, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar um escape, uma fortaleza, para que você não caia, saia desse estresse e fique derrotado. E se derrotando, você vai perdendo a sua alma, vai enfraquecendo a sua alma. E cada vez que você enfraquece a sua alma, você afasta de Cristo. E cada vez que você afasta de Cristo, você afasta da sua vida. E cada vez que você afasta da sua vida, você se perde. Por isso nós vemos que o mal do século é isso. Porque as pessoas não estão confiando em Cristo. Estão botando fé em carros, fé em casa, fé em trabalho, fé em dinheiro. Eu não me preocupo com as igrejas que estão desse jeito. Estou pregando sobre isso. O dia delas está escrito na Bíblia. Jesus vai falar:
afaste de mim, eu não os conheço. Por quê? Porque fez as pessoas tirar os olhos do céu a colocar na terra. Não queremos isso. Queremos que você olhe para o céu. Mesmo nas dificuldades, mesmo na doença, mesmo na falta de dinheiro, mesmo na incapacidade, olhe para o céu. Tem alguém capaz para te ajudar. Tem alguém forte e capaz para te ajudar. Aprenda que essa palavra de Paulo não tem nada a ver de que, eu posso. Não, você não pode. Ele fala posso. Ele não fala eu posso. Ele fala posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Então a nossa força está em Cristo. Em Cristo. E somente a Cristo pode nos ajudar. Lembre-se, irmãos, essa palavra é uma palavra muito gostosa de pregar, porque ela está falando que cada vez mais nós necessitamos do Senhor, e que nossa força não está na gente, está em Cristo. Lembre-se disso. Se você tiver com alguma dificuldade, se você tiver com alguma coisa, lembre-se, você pode tudo naquele que te fortalece. Essa palavra que Deus trouxe para você, eu quero orar para você. Eu quero orar para você.